Após novos surtos da Covid-19 na China, a preocupação sobre a transmissão do vírus por meio de alimentos aumentou. Na última semana, Pequim notificou o governo brasileiro e pediu esclarecimentos sobre frigoríficos que exportam carne e que tiveram casos de Covid entre os funcionários. Em entrevista ao Rural News, o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Guilherme Leal, explicou se há risco de restrição temporária às exportações do Brasil para o gigante asiático. Vamos acompanhar. A China nos solicita que faça a suspensão cautelar. Nós já passamos uma primeira informação à China. Hoje estamos encaminhando mais uma informação complementar e na última sexta-feira tivemos uma videoconferência com as autoridades chinesas em que o foco foi quais são as medidas que estão sendo implementadas principalmente nos frigoríficos brasileiros. A China nos pediu para observar, e é o que o Brasil está fazendo, as recomendações da OMS e da FAO para os cuidados em relação à produção de alimentos. Tá? E internamente nós tínhamos uma orientação conjunta que foi datada do início de maio, né, foi uma orientação do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia, a área que trata da fiscalização das condições de trabalho, que foi convertida numa portaria conjunta agora na última sexta-feira. Então, a orientação conjunta a China já tinha acesso e agora a tradução da portaria vai ser encaminhada agora no início da semana pela nossa embaixada em Pequim às autoridades chinesas. A conversão que era uma orientação conjunta em portaria justamente para dar o efeito mandatório para as empresas. Nesse ponto também foram incluídos os laticínios, né? No rol, antes eram só os frigoríficos, foram incluídos os laticínios e se detalhou um pouco mais do que tinha na orientação conjunta, principalmente a caracterização do que são os casos confirmados, casos suspeitos, os contatos dos casos confirmados, contatos dos casos suspeitos e aí as medidas de afastamento que devem ser feitas com essas pessoas, com esses colaboradores. Nós temos 102 plantas frigoríficas entre aves, suínos e bovinos habilitadas a exportar para a China. Né? O impacto da portaria. As empresas já vêm se adaptando, vêm implantando medidas, já estavam alinhadas com a orientação conjunta 7, né, que foi transformada na portaria 19. Agora, existe um pouco mais de rigor em relação ao tratamento de colaboradores com casos confirmados e casos suspeitos. Então, a partir dessa semana, que foi publicado sexta-feira, as empresas vão ter que adaptar os seus planos de contingência em relação à prevenção, controle da transmissão do Covid em cada estabelecimento. O relato que nós temos no Ministério da Agricultura são 3 unidades, das 400 e poucas que existem no Brasil, são 3 unidades que estão com atividade parada, uma delas retorna agora no início da semana, então é uma no Nordeste que não é exportadora para a China, por decisão judicial, tá? Ela tinha conseguido a suspensão e agora a liminar caiu, então ela volta a ficar paralisada. Tem uma planta no Centro-Oeste e uma planta no Mato Grosso. Essa do Mato Grosso já retomando as atividades, já tomou as medidas. E sim, essas duas que eu estou falando, elas são habilitadas para a China, sendo que uma delas não estava exportando por outros motivos. E a de Mato Grosso está sim exportando, e as autoridades chinesas já nos solicitaram informações em relação ao detalhamento do que ocorreu e o que está ocorrendo com a situação dessa planta, o que deve ser agora uma rotina. Em relação a possíveis embargos, né, sempre eles solicitam as informações, indicam um prazo, né, e o Brasil procura responder dentro desse prazo ou até em respeito à autoridade sanitária do outro país. Essa relação que nós estabelecemos, né, de confiança e de contato direto com as autoridades sanitárias e procurar ser bastante transparente, ela tem sido benéfica para o Brasil e é assim que nós devemos tratar, inclusive, também, logicamente, com outros mercados. Né?
Então, como nós estamos respondendo dentro dos prazos, a avaliação sobre quais medidas que eles vão tomar vai ser uma avaliação, no nosso entendimento, do ponto de vista técnico. Nós não temos esse indicativo, né, no momento. É importante falar que não existe até o momento evidência da transmissão, da contaminação de Covid pelo consumo de alimentos. Isso está colocado numa nota técnica da Anvisa, que é a nossa autoridade de saúde do Brasil, do início desse mês, e acompanha o posicionamento da FAO e da OMS. Essa intensificação na China, nós estamos atribuindo ao caso que já foi noticiado da possível contaminação pela tábua do salmão no mercado de carnes, né, que eles estão investigando a origem, se realmente foi relacionado a essa questão da manipulação de alimentos, né, e eles intensificaram muito as análises de produtos alimentares. Agora, no caso da grão, não nos parece ter nenhum embasamento científico para tomar uma medida dentro dessa situação. O Ministério da Agricultura cuida da qualidade e da fiscalização dos alimentos produzidos no Brasil, independente se é para a China, para outro mercado, mas também e principalmente para o consumidor brasileiro. Nós estamos com as equipes trabalhando nesse momento de pandemia, toda a equipe de fiscalização, trabalhando e mantendo o mesmo cuidado que nós temos em relação à saúde pública e qualidade dos alimentos. Então, a gente tem essa função de dar essa garantia tanto para os exportadores, mas principalmente para os nossos consumidores. Esse trabalho ele continua sendo realizado normalmente, mesmo nesse momento de pandemia. Muito esclarecedora a entrevista do José Guilherme, que é o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, cobrindo de A a Z esta pauta. O Canal Rural entrou em contato também com a Associação Brasileira de Proteína Animal, que se posicionou sobre o caso. Em nota, a BPA afirma que recebeu com tranquilidade o comunicado que trata especialmente sobre situações que possam, eventualmente, criar risco de contaminação dos alimentos. Ressalta que não há risco de contaminação de alimentos por Covid-19, o que é respaldado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Reforça que está em contato com o governo brasileiro e com autoridades e stakeholders da China para reafirmar a segurança dos alimentos produzidos no Brasil. Nos Estados Unidos, a China suspendeu a importação de frango de uma fábrica da Tyson Foods, uma das maiores processadoras de carne de aves e suíno do país. Segundo o Departamento de Alfândegas chinês, a medida foi adotada depois da confirmação de casos do novo coronavírus entre funcionários da unidade. Mas o anúncio feito ontem não trouxe detalhes sobre a localização da planta ou volume importado de carne afetado pela medida. Até o momento, a Tyson Foods não se pronunciou sobre a suspensão. Esse tipo de ação também afeta o mercado na Alemanha. Segundo a agência de notícias Reuters, a China também suspendeu, na última semana, importações de carne suína de uma unidade de processamento que pertence à Toni, maior frigorífico da Alemanha. A ação foi adotada um dia depois de a empresa relatar um surto de coronavírus entre trabalhadores da fábrica. Na última quarta-feira, a Toni disse que paralisou o abate em uma de suas plantas após cerca de 400 funcionários testarem positivo para o vírus.